Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, eu quero que você vá lá no verso 36. Jesus é ungido por uma pecadora. Lucas capítulo 7, verso 36, né? Jesus é ungido por uma pecadora. Quem de nós não é pecador, né? Quem de nós aqui nesta tarde, né? Nesta início de noite, pode dizer que não tem um pecado, que não tem uma falha, que não tenha algo na sua vida que precise melhorar, acertar com Deus, né? E olha este exemplo para nos abençoar. Diz assim o verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, na minha versão aqui. Eu creio que Jesus irá até a minha casa hoje, até a sua casa hoje, em nome de Jesus. E Ele não só irá, mas Ele nos dará o socorro, como precisamos. E reclinou-se à mesa. Quando a gente diz reclinar, entendo eu que Jesus aqui encostou. Pensa em Jesus chegando à sua casa e se sentindo tranquilo, encostando, recostando. Isso pode acontecer, queridos. Aconteceu aqui e pode acontecer na nossa casa também. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro, ou seja, de gesso, com perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, e depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Ela ungiu os pés de Jesus. Será que nós viemos aqui nesta tarde, no início dessa noite, apenas como um compromisso? Apenas para pedir a nossa bênção, a proteção? Ou viemos aqui para fazer o mesmo? Para beijar os pés de Jesus, para ungir, para lavar os pés de Jesus, porque isso que essa mulher fez precisa ser exemplo para as nossas vidas. Isso é muito sério. E ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse o profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Olha aí, igreja, olha a palavra falando, o que em muitos momentos fazemos nos dias de hoje. Fariseus que somos nós, eu e você. Mas aí vai dizer o verso 40, então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. E quando eu ouço na palavra de Deus, Deus falando, Jesus falando, tenho algo a lhe dizer, eu entendo que Ele está falando comigo e contigo agora, que eu tenho algo a lhe dizer. Robson, Antenor, Maria, Juliana, Priscila, eu tenho algo a lhe dizer. Então ouça. Aí diz assim: dize, mestre, disse ele, o verso 41, 2 homens deviam um certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Aí Simão vai e responde: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Aí Jesus diz: você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, vê esta prostituta, vê esta pecadora. Entrei na sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo,
Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o seu perfume nos meus pés. Que coisa linda fez essa mulher. Ela beijou os pés, ela lavou, ela enxugou com os seus cabelos, ela usou do seu perfume. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela me amou muito. Precisamos amar Jesus, precisamos amar mais Jesus, precisamos amar a casa de Deus. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E nesta noite eu olho para esse texto e digo: Deus falando a você, os seus pecados foram perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Fariseus. E Jesus disse àquela mulher: sua fé a salvou, vá em paz. E é o que nós viemos buscar aqui nesta noite. Oremos. Deus, eu creio que a tua fé, Pai, pode mudar qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer pecado que alguém aqui na tua casa esteja nesta noite e tenha cometido por esses dias ou por toda a sua história de vida. Pai, aqui temos uma pecadora, Deus, que não se escondeu atrás dos seus pecados, não, pelo contrário, ela foi servir ao Senhor Jesus, ela foi ouvir a palavra dEle, ela foi sem medo, Pai, lavar, oferecer o seu melhor, o seu cuidado, o seu carinho a Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que a partir de agora não seja mais eu, mas seja o Teu Espírito Santo a falar com a Tua igreja, Pai, que não seja mais os meus pensamentos, os meus sentimentos, aquilo que eu entendo, ou me preparei, ou estudei, mas que seja o Teu Espírito Santo de Deus falando com a vida desta igreja, falando com cada homem, falando com cada mulher que aqui está. Pai amado Deus, eu te peço que Teu Espírito Santo nesta noite venha tocar intimamente ao coração de cada um e venha fazer toda a diferença, Pai amado Deus. Isso eu te peço em nome de Jesus, Pai. Isso eu peço porque é o que o Senhor tem de melhor para nós, Pai. Aquilo que o Senhor quer mudar na nossa vida, Pai amado Deus, muda hoje. Quebra o nosso coração duro, quebra os nossos pensamentos, retira, Pai amado Deus, aquilo que tem atrapalhado o Teu agir, aquilo que tem atrapalhado o Teu comunicar a nós, Pai, aquilo que tem nos atrapalhado diante da nossa vida, família, ministério, Pai amado Deus, da Tua vontade, Pai, porque eu estou certo que cada homem, cada mulher aqui, Deus, há um projeto do Senhor dentro da Tua casa. Revela dons nessa noite, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Aqui muito provavelmente Jesus havia pregado um sermão, como aqui nós estamos diante de uma igreja, de um povo, no qual foi ouvido por este homem fariseu aqui citado nesta passagem, e também por esta mulher pecadora, prostituta. Foi convidado para um banquete onde conversaria mais sobre o seu sermão. Olha que interessante isso. Jesus pregava a palavra e depois da pregação, do agir de Deus, eles se reuniam para discutir aquilo que havia sido ministrado. Era prática naquela época. Só que nós hoje ouvimos aqui uma palavra e vamos para casa para ver o Fantástico, o Big Brother, o Pânico. Cada um vai ver um negócio aí.
mas sequer falamos aquilo que foi citado aqui por parte do Espírito Santo de Deus. Então já começa Deus aqui a nos exortar. Tente fazer diferente nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida nesta noite, que você, aonde você chegar nesta noite, você apenas não chegará com as suas vontades, mas falará sobre aquilo que Deus está nesta noite aqui falando ao teu coração, falando ao teu íntimo. Alguns falarão do pastor, que ele pregou mais ou menos, que a palavra mais, que o bispo é melhor, que não sei, cada um tem algo a falar, mas que em nome de Jesus nesta noite seja diferente. As portas ficavam das casas quando eles se reuniam, diz os teólogos, os estudiosos, que nós nos baseamos, as portas e janelas ficavam abertas. Era costume daquele povo, após a pregação de Jesus Cristo, se reunir nas casas e deixar as portas e janelas abertas para que as pessoas pudessem se achegar e também ouvir o debate que aconteceria depois daquela pregação. Gente, olha que interessante, que nós não fazemos o mesmo, Não chamamos os nossos vizinhos, amigos, familiares, que ainda não conhecem o Senhor, e não fazemos isso. Mas olha que interessante, olha o que Deus aqui está nos mostrando, que precisamos não é debater, não é criticar o pensamento, a religião, os conceitos de cada um, não, mas falarmos do amor de Jesus. Todos ficavam ali e ouviam a palavra de Deus. E aqui nós lemos que Simão, ele não beijou Jesus, ele recebeu Jesus, mas ele não beijou e nem lavou os seus pés, uma prática muito comum naquele tempo. Ou seja, era tradição você chegar a casa e, quando bem recebido assim, ter os seus pés lavados, receber assim um beijo. Era assim que se fazia. E o fato dele não ter feito isso significa que ele considerava Jesus inferior a ele, ou talvez de igual. E quantas vezes eu e você tratamos com Jesus da mesma forma? Exatamente assim. Não tratamos Jesus, como foi aqui mencionado nas orações no louvor, como grandioso, como poderoso, como o Senhor de nossas vidas, como aquele no qual estamos aqui para servi-lo. Essa é a verdade. Quando viemos à casa do Senhor, queremos ser servidos, Queremos agradecer pelas bênçãos, queremos pedir a proteção do Senhor. Me protege, me abençoa, realiza os meus projetos, os meus sonhos. É isso que sempre fazemos. Aqui nós vemos uma ofensa a Jesus Cristo por parte de Simão, e eu creio que propositada. Precisava acontecer, era uma profecia, para que estivesse aqui na Bíblia, na palavra de Deus, na santa palavra do Senhor, para falar comigo e com você aqui nesta noite. É assim que eu creio que Deus permitiu que tudo isso se revelasse a nós aqui nesta noite. É Deus falando, é Deus cuidando, é Deus exortando aqui a tua vida, os teus pensamentos, as suas escolhas, atitudes. Quero lembrar aqui que a mulher aqui era uma prostituta, exercia a sua profissão naquela comunidade pecadora, diz a palavra. Mas diante de Jesus, o que ela fez? Ela não conseguiu se conter e começou a chorar diante de Jesus. Olha aí, louvar ao Senhor é não se conseguir assim se manter num estado normal e tranquilo. Louvar ao Senhor é fechar os seus olhos e ouvir a voz dEle, e que Ele possa ouvir a nossa voz. É chorar, é levantar as mãos, é glorificar ao Senhor, é dar aleluias, mas sempre estamos preocupados com outras coisas. Alguns aqui estão querendo saber quanto é que está o jogo do Flamengo. Eu estou. Mas aí a palavra vem e diz que aquela mulher pecadora não se conteve e chorou ao Senhor e deixou tudo de lado, a sua vergonha, as suas práticas, as suas escolhas.
ela chora, as suas lágrimas, diz a palavra de Deus, que caem sobre as suas mãos, e ela vai com aquelas lágrimas lavar os pés de Jesus. Meu Deus, que coisa linda! E como ela era uma prostituta subjugada, era uma pessoa que não era respeitada por aqueles homens, ela não ousou sequer pedir uma toalha para enxugar, porque ninguém a daria. Fariseus. A igreja de hoje também é assim. Se chegar aqui uma prostituta, se chegar aqui um homossexual, se chegar aqui alguém talvez com um pouquinho mais fora de si, porque tomou uma bebida quente, uma cachaça, sei lá o quê, com certeza os nossos olhares serão contrários, como aquele povo, os fariseus. Mas diz a palavra do Senhor que nós devemos vir do jeito que estamos, como estamos, mas nós como igreja tratamos dessa mesma forma. Olha aí, povo de Deus, Deus falando conosco nesta noite. Nós temos aí um mês de aniversário agora em março a se cumprir, investimentos, cantores, cadeiras, som alugado, tudo, passagens compradas, um aniversário diferente de todos os outros 22 anos aqui na nossa igreja. Mas para que tudo isso? Para que nós possamos usar como argumento, como forma a abençoar e atingir outras pessoas que normalmente não estariam aqui em um culto. Mas se você não convidar ninguém, se você não chamar ninguém, se você não fizer nada, se você não se movimentar, se você não sair dessa mesmice do teu dia a dia, nada vai acontecer, a sua família não vai ser abençoada. Às vezes não falamos para os nossos familiares, na intenção de não, criar um clima ruim, negativo, contrário. Que crentes somos nós que não evangelizamos sequer a nossa família, que saímos nesta tarde mais uma vez à igreja, sem trazer alguém para o Senhor. Eu me lembro, e preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma palavra do pastor Haroldo, quando eu fazia o curso de batismo, no qual ele disse assim, já falecido, já nos braços do Pai hoje, pastor da Nova Vida do Alcântara, ele dizia assim: você quer passar pelas águas, meu filho, minha filha? Então deixa eu dizer uma coisa para você, você vai servir ao Senhor nosso Deus. Servir ao Senhor nosso Deus é reconhecer Jesus como teu Salvador, e reconhecer Jesus como teu Salvador é dar muito mais do que você acha que você pode dar a Jesus. Mas hoje o crente, se vier de manhã ao culto, ele não vem à noite, está cansado, vou descansar, tem outras prioridades. Eu me lembro que o crente daquela época de manhã vinha para ouvir uma palavra mais madura, uma palavra de exortação por parte de Deus, como na nossa igreja, uma palavra pregada pelo bispo Robson, e à tarde, ou à noite, porque no Alcântara haviam 2 cultos, mas se vem domingo não posso ir quarta, se posso quarta não vou sábado, se posso sábado não vou domingo. Eu escolhi viver na casa do Senhor, e quando eu faço isso, eu protejo a minha vida, eu renovo as minhas forças, o Espírito Santo me coloca cada dia mais na vontade dEle, Ele me dá intrepidez, Ele me dá proteção, Ele me dá conhecimento do que é servir e viver com Ele, e é isso que Deus tem para as nossas vidas. Esta mulher, ela desata os seus cabelos, um gesto aqui de ternura, mais alguma coisa, mas quero lembrar a vocês que ela estava atrás de Jesus, ou seja, ela não fez aquilo para sensualizar, ela soltou os seus cabelos com um gesto de ternura, mesmo que isso viesse a escandalizar outros. E eu pego mais esse gesto e começo a pensar, mesmo que te condenem, mesmo que te critiquem, mesmo que não te entendam, por você fazer semanalmente uma presença na casa do Senhor, eu digo a você que é crente de verdade, cadê o teu gesto de ternura, cadê o teu gesto de entender que esta casa, esta igreja precisa ser movida, mas não só como ouvinte,
Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos, sim, ouvir a palavra de Deus, mas que nesse mês de março possamos fazer mais do que isso. Possamos receber os convidados que aqui chegarão, possamos apertar as mãos, dar um abraço ao visitante e fazer que ele saia daqui tocado porque você fez alguma coisa, você fez algo diferente. Ele olhou para você e sentiu Jesus Cristo. Ele olhou para você e sentiu o teu amor, o teu cuidado, a tua preocupação na casa do Senhor. Mas quantos irmãos chegam até aqui, entram e saem, não voltam, e nada fazemos, nada, não se movimenta para fazer nada, é apenas um ouvinte na casa do Senhor. Mas o que fez essa prostituta? Com um gesto de ternura, de dedicação, de respeito, ela lavou os pés de Jesus, ela com as suas lágrimas e os seus cabelos, ela enxugou, ela fez o seu melhor, ela fez o que ela podia fazer. E será que estamos fazendo isso? E em seguida ela pega o frasco de perfume, usado para perfumar o seu hálito e o seu corpo, porque era para isso que era usado. Mas aí ela deixa de lado aquela função dela, aquela profissão, e unge os pés de Jesus. Eu, ao ler esta passagem, lembro de um gesto de profunda humildade, pois ela, como uma pecadora, não poderia ungir a cabeça de Jesus, como nós aqui que também não podemos, mas podemos com a nossa vida ungir Jesus Cristo com dignidade, com os nossos pecados que estão sendo a cada dia transformados, tratados, curados, porque não há aqui quem não seja pecador, com dignidade. Os homens do banquete não enxergavam, viam a devoção que ela ali lhe prestou. E talvez nós também já tenhamos ouvido esta passagem dezenas, alguns até mais, talvez, vezes, e não enxergamos o quanto esta mulher se arrependeu, o quanto essa mulher creu, o quanto ela com o seu ato devoltou a Jesus. Aqueles homens só olhavam para ela e pensavam que ela, como prostituta, poderia apenas seduzir um homem. É assim que era o olhar daqueles homens, e na maioria das vezes também é o nosso. Aqui Jesus propõe logo em seguida uma parábola. A mesma graça citada aqui é estendida a ambos os devedores. A diferença entre os dois homens era apenas o valor da dívida. A diferença entre nós apenas é a diferença. Uns pecaram um pouquinho menos, outros um pouco mais. Mas a verdade é que todos nós pecamos. Mas quanto à dívida, quanto à incapacidade de pagar, quanto à sua necessidade de perdão, eram exatamente iguais. E eu acredito que também seja a minha e a sua necessidade de receber por parte de Deus nesta noite o seu perdão. E Jesus volta aqui para aquele que está a hospedá-lo e faz uma coisa inédita para os costumes daquela época orientais. Ele critica o ato de Simão, a hospedagem dada a ele, e mostra que se existe algum pecador naquela sala, era Simão e não a mulher. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus disse na sua palavra que ela já havia sido perdoada. E olhando para isso, nós podemos aprender várias coisas aqui nesta noite. Lições de fé, lições sobre fé. Olha a fé desta mulher, olha o que ela gerou em Jesus. Mas essa fé aí, sua, essa dedicação tua, esse comprometimento com a palavra do Senhor, com a
esse compromisso com a sua família, com o seu trabalho, com o seu ministério, com o seu serviço ao reino. Arrependimento e fé andam juntos. Essa mulher se arrependeu, essa mulher teve fé, e é o mesmo que nós queremos aqui nesta noite: nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, e ter fé que Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar desta luta, Ele vai cuidar das tuas dificuldades, Ele vai cuidar e te dar forças para que você continue a tua caminhada. Ele colocará no teu coração nesta noite vontade de servi-lo cada dia mais. Que prazer eu tenho de servir ao Senhor nosso Deus. Que alegria estar no meio de homens, do ministério de homens. Que honra poder estar aqui nesta noite ministrando a tua santa palavra. Que maravilha Deus ter me proporcionado uma família, mesmo não sendo merecedor. Me dado o melhor presente do mundo, que é o milagre da vida, que é o meu filho. Mas a minha vida não pode se resumir só a isso, não. Nesta noite precisamos renovar o nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo, lavar os pés dele, enxugar. O que é isso, pastor? É servi-lo, é reconhecê-lo, é pregar a palavra, é levar vidas a se converter. É isso que Deus está falando. É isto que a Bíblia chama de arrependimento, mudança de vida. Que saiamos daqui nesta noite diferente de que entramos. Que saiamos diferente do que entramos. Eu quero ouvir um amém. Saiamos melhor, saiamos mais motivados, saiamos com vergonha na cara de reconhecer que temos feito pouco, porque se estivéssemos fazendo muito, teríamos conosco aqui nesta noite, não só a gente aqui, teríamos aqui talvez uma centena mais, pelo menos, de pessoas, de vidas que não conhecem a Jesus, mas pouco temos feito. Mas é noite de arrependimento, igreja. E quando eu falo arrependimento, eu não falo de remorso, não. Eu falo de se arrepender. É de falar assim: Espírito Santo, eu estou entendendo aquilo que você está me falando e vou começar agora a fazer algo diferente em pró do teu reino, em pró das tuas coisas, em pró do Senhor Jesus. É isso que eu creio, é isso que eu quero, é isso que eu tenho devotado a minha vida. É isso que eu tenho colocado como meu ministério, como foco, como prioridade. Eu tenho feito muito pouco diante de tudo aquilo que Deus tem me dado. Deus tem me dado muito, e eu tenho feito pouco. E eu tenho criticado, eu prefiro falar eu tenho apontado outras pessoas. Mas que em nome de Jesus haja nesta noite um impacto sobre a igreja de mudança. Que possamos chegar lá na nossa rua, naqueles que não te conhecem, Pai. Que possamos visitar aqueles jovens que estão a se drogar, aqueles jovens que estão lá a traficar, a roubar, a fazer coisas dos quais não é bom para o homem. Mas que possamos levar uma palavra de mudança, porque Deus tem no seu coração um desejo de perdoar esses e mudar a vida desses também. Quantos jovens têm sido ceifados na sua juventude, diante do tráfico, do roubo, da prostituição, da bebedice, dos vícios. E o que nós como igreja temos feito? Muito pouco. Remorso é apenas uma inquietação. Remorso é um sentimento de culpa.
Remorso é uma sensação de mal-estar. Você tem um remorso, agora aqui, logo depois pratica novamente aquele mesmo ato, aquele mesmo erro. Mas arrependimento não. Quando a gente se arrepende, a gente chora aos pés do Senhor, a gente se coloca aos pés de Deus, a gente vem à frente, nós nos colocamos sobre o altar de Deus e verdadeiramente nos arrependemos. Isso é arrependimento. Aí tem um psicólogo, pastor Fábio Damasceno, que vai dizer que arrependimento é a dor da alma que nos impulsiona a mudar de vida. Eu quero repetir para você entender. Arrependimento é a dor da alma, ou seja, é aquela dor que te provoca a cada dia uma mudança e te impulsiona a não ser mais quem você tem sido. Isso é arrependimento. Se arrependa em nome de Jesus enquanto ainda há tempo. Em nome de Jesus. O arrependimento nos faz ver a realidade do nosso pecado. E não enxergamos mais aquilo que estamos fazendo. E passamos a aumentar cada dia mais o tamanho do nosso erro. E com isso vamos nos esfriando, nos afastando da casa de Deus, nos afastando da presença do Senhor. Mas nesta noite Deus quer derramar sobre nós o teu sangue, a tua mão. E quer que cada um aqui veja a realidade do seu pecado, do seu erro. Deus quer nos transformar em homens e mulheres de Deus. Deus quer nos fazer a cada dia um exército, cada dia mais poderoso, cada dia mais forte, cada dia agir mais na vida desta igreja. Chega de grupinho, chega de panelinha, chega de disse-me-disse, chega de mimimi. Essa é a verdade. Comece a pedir assim a Deus: Deus, eu desejo, eu quero ser diferente. Peça isso a Deus e Ele te dará. Diga assim a Ele: Deus, eu quero nesta noite, eu estou entendendo aquilo que o Teu Espírito Santo está me falar. Eu quero nesta noite que o Senhor me conduza a alguma entrega, a alguma mudança. Se entregue a Jesus. Se envolva com dom e talento. Você é músico e não está aqui a serviço do Senhor? Você que é mulher, não está a ajudar em algum departamento da igreja, na área no qual você pode ajudar? Você que é homem, com a tua saúde, com a tua força, com o teu dinheiro, com o teu recurso, você nada tem feito? Meu Deus! Mas é a fé. Eu quero voltar aqui à fé que essa mulher teve. É a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a fé libera o poder do céu. Eu creio que a fé libera o poder da cura, quando Ele quer curar. Eu creio que a fé, ela estabelece um retorno ao primeiro amor no teu casamento, no seu trabalho, na sua postura de crente, na casa do Senhor. E eu creio que a fé também garante a nossa transformação e a nossa restauração. E nesta noite Deus quer transformar. Eu creio que Deus quer restaurar. É isso que eu creio. E foi isso que Deus falou comigo diante da tarde de ontem, ao preparar esta meditação. Eu lembro de uma irmã em que eu ajudei, acompanhei, uma jovem que se prostituíra, mas que chegou à casa do Senhor, no qual, numa situação que eu ainda não tinha visto, de tanta sede de busca do Senhor nosso Deus, ela largou a prostituição,
passou a estar conosco em todos os cultos, passou a mudar o seu semblante, a sua face, as suas vestes, a sua fala. Deus agiu, mas era impressionante o quanto ela estava tomada de confiança e de fé. Eu creio que a fé é assim. Ela vem, nos reforça, nos dá forças, e junto com o arrependimento, como aqui foi citado, abre a porta do nosso coração. A fé, ela entra, e quando a fé entra, sabe quem entra no seu coração? É Jesus Cristo. E quando Ele entra, entra a paz, entra os feitos, entra o arrependimento, entra a mudança, entra o perdão, e tudo muda. Há um vídeo na internet, onde um professor de uma escola dominical, ele pergunta a uma criança, o que ela faria se o diabo batesse a porta do seu coração? Imagine uma criança de 5 anos, e alguém pergunta a ela, se o diabo bater na porta do seu coração, o que você vai fazer? E o vídeo diz assim, mostra a criança, dizendo assim, eu pediria para Jesus atender a porta. Olha que interessante. Será que nós estamos fazendo o mesmo? O diabo, o pecado, as fraquezas da carne, os nossos pensamentos, muitas das vezes contrários de acusação, chegando até nós. E o que nós temos feito? Estamos guardando em nosso coração? Ou estamos dizendo, Jesus, abre a porta e atende ao inimigo, atende às minhas fraquezas, Pai amado Deus, combate os meus erros e muda a minha vida, muda a minha história. Será que é isso que temos feito? Arrepender-se é parar o que estamos fazendo, dar meia volta e mudarmos. O meu convite nesta noite como pregador, que após essa palavra que está sendo ministrada sobre a tua vida, é que você venha arrepender-se, parar, dar meia volta e sair desse conformismo, sair do teu comodismo, em nome de Jesus. Mude essa situação. E a pergunta que eu deixo aqui para você nesta noite é: você quer experimentar a verdadeira fé? Eu digo a verdadeira fé, aquela que é maior do que as nossas atitudes, do que os nossos conceitos, do que os pensamentos contrários a esta palavra que você possa estar aí tentando elaborar contra o Espírito Santo tentando agir sobre a sua vida. Então comece reconhecendo os seus pecados, comece reconhecendo os seus erros, comece a dizer: Deus me perdoa, Deus me muda, muda minha história, muda meu casamento, muda minha postura, muda o meu agir dentro da casa do Senhor, me tira desse conformismo e me coloca a cumprir alguma coisa aqui na vida desta igreja. Olhando no cadastro, eu descobri, e se o bispo souber disso, ele vai ter um troço, mas mais de 65% dos membros da nossa igreja não se envolvem em ministérios. Eu levei um susto. Eu falei: meu Deus, alguma coisa está errada. Mas aí hoje de manhã Deus deu a resposta através do bispo Robson. Nós estamos preocupados com a nossa agenda, com os nossos compromissos, com aquilo que temos que fazer, apenas com as contas que temos que pagar, e temos que pagar, e temos que nos preocupar, com os nossos feitos, com as nossas viagens, com os nossos encontros, com as nossas reuniões. Estamos preocupados com tudo, mas será que estamos preocupados em servir ao Senhor como fez essa prostituta? Será que a nossa vida tem sido assim mesmo? Isso tem me incomodado.
Coitado dos homens lá no ministério, meu Deus. Porque nós vamos falar sobre isso durante o ano inteiro. Talvez muitos saiam de lá. Talvez alguns nem me suportem ouvir tantas vezes falando as mesmas coisas. Mas a verdade é que Deus tem falado ao meu coração que nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Essa é a verdade. Nós precisamos confessar ao Senhor nosso Deus, parar com as nossas desculpas. Nós racionalizamos demais, mas que nós nesta noite, nós como igreja, possamos desejar que Jesus, com o seu poder, com a sua graça, Ele nos dê agora, em nome de Jesus, uma nova vida. Dar uma nova vida é ser diferente do que nós somos hoje, é tirar a gente desse marasmo. Eu vou voltar a falar disso, deste pensamento que já fazemos muito, não fazemos nada diante daquilo que Deus nos tem concedido. Essa é a verdade. Mas só faz isso alguém que pensa como aquela mulher. Aquela mulher creu nas palavras de Jesus. Você só vai conseguir fazer isso se você crer que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, me usando como canal para entregar uma palavra de vida à vida dessa igreja, à tua vida, à tua família. Que em nome de Jesus assim seja. Aquela mulher creu, vendo os seus feitos, vendo e crendo no poder de Deus, porque muitas das vezes cremos no nosso poder, no nosso agir, na nossa capacidade, no nosso querer, mas que nesta noite, mais uma vez eu digo, não seja mais o nosso querer, seja o querer do Espírito Santo a sondar as nossas vidas, a mudar a postura desta igreja, a ser igreja de verdade, a clamar, a interceder, a orar. Muitos aqui sequer foram à torre de oração fazer uma visita. Meu Deus, a chama, todo aviso, o bispo fala, esta chama é nossa de manter acesa, é nossa responsabilidade. Aí vem ano da restauração do primeiro amor. Quando voltarmos ao primeiro amor de verdade, será como esta mulher que pela fé foi transformada. A Bíblia diz que esta prostituta não mais se prostituiu. Ela mudou seus conceitos, mudou seus pensamentos. Ela com verdade serviu ao Senhor. E será que não está faltando esta fé na nossa vida? Não, pastor, eu sou crente. Eu sou crente há mais de 10 anos, alguns mais de 20, outros há mais de 30. Mas parece que quanto maior o tempo de igreja, de cristão, mais parece que falta fé e compromisso. As insatisfações são sempre maiores. Contra o bispo, contra o pastor, contra a construção, contra o diácono, contra o líder. Temos sempre um motivo. Para alguns é o cansaço, para outros é o desânimo, para outros é o trabalho. Um dia também o bispo me ligava e eu dizia, na época o pastor Robson dizia, estou trabalhando demais. E as coisas acontecendo na minha vida. Mas por quê? Porque eu não servia verdadeiramente ao Senhor. Porque quando servimos a Ele, tudo é diferente. As coisas começam a mudar na sua vida. E será que temos tido fé e dedicação e compromisso para mudar a nossa vida? Para mudar o nosso viver, o nosso jeito de viver? Para mudar o servir? Eu tenho orado a Deus para que homens venham
venham participar desse ministério, para que as mulheres se envolvam nos ministérios de mulheres, para que os casais entendam a necessidade de participar dos congressos, para que você que tem um dom, tem um talento, venceu uma dificuldade na sua vida em relação ao ministério que há nesta igreja, e talvez hajam pessoas aqui que tenham vencido grandes lutas e que não tenham ainda um representante, um irmão a servir nesta área, mas que em nome de Jesus, alguém nesta noite se levante, procure o pastor, procure o bispo e diga: eu quero trabalhar em tal área, eu quero voltar para o ministério, eu quero fazer alguma coisa, eu quero voltar a sentir a presença de Deus, a estar nos cultos, a ter um compromisso. É noite de mudança em nome de Jesus. Alguns precisam acordar para a questão da oração. Oramos muito pouco. E quando o pastor ora 15 ou 20 minutos, meu Deus, ele não acaba. Essa é a verdade. Entendo que a igreja de Nova Vida de Colubandê precisa de uma mudança radical. E esse é o pensamento meu. Com certeza essa fala vai chegar ao bispo, mas eu creio que não somos uma igreja que evangeliza. Não somos. Quando levantamos as mãos dos visitantes, são 3, quantos cultos não há ninguém, ou seja, a igreja não trouxe ninguém para ouvir uma palavra, para estar na presença do Senhor, para ter uma oportunidade de mudança de vida, ser resgatada, ser mudada em nome de Jesus. Há homens e mulheres aqui que precisam nesta noite ter fé para poder se superar. Eu disse, se superar, ser mais do que tem sido, fazer mais do que tem feito. Eu já falei isso nessa mensagem umas 2 ou 3 vezes, mas vou falar mais uma vez. Mas só abra a boca para glorificar ao Senhor e dizer amém aquele que verdadeiramente acredita e recebe esta palavra. Não faça diferente. Haverá nesta noite, na minha vida e na sua vida, uma superação. Diga amém quem acredita. Eu acredito nisso. Se não acreditasse, não pregaria esta palavra. Se não acreditasse que posso ser um homem de Deus melhor, um pastor melhor. E quando eu digo pastor, não é pregar não. Porque com o ministério eu descobri que pregar é o que há de mais fácil. As lutas, os embates, os aconselhamentos, a liderança que se faz necessária, o convívio, esses são difíceis. Mas que em nome de Jesus haja uma superação total da vida desta igreja. Que cada homem, que cada mulher se torne aqui um obreiro de fé, um intercessor, um evangelista, um pregador, em nome de Jesus. E eu digo isso porque quando lutamos só com as nossas forças, quando você luta só com a tua força, nem sempre você vencerá. Essa é a verdade. Mas quando o poder de Deus, quando o Espírito Santo de Deus, quando os anjos do Senhor se manifestam em nós, à medida da nossa fé, nós nos tornamos mais do que vencedores. Eu creio que seremos uma igreja vencedora, em nome de Jesus. Mas para ter fé, diz o pastor Martinho Lutero, numa das suas mensagens, e aulas que ele dá lá no seminário, ele diz que para que sejamos pastores com fé, e aí eu trago para a igreja, para que você seja um cristão com fé, você precisa ter coragem, você precisa ter ousadia, e em tempos difíceis, de crise, de falta de segurança, de perturbações, de tribulações, de ataques contra a família, contra as crianças,
Num tempo desse, nós precisamos ser uma igreja de coragem. Coragem para pregar a palavra, coragem para exortar, coragem para falar a verdade, coragem para mudar. Muda, homem de Deus, muda, mulher de Deus, em nome de Jesus. Esta mulher aqui para mim foi uma heroína. Esta mulher teve coragem, diante do seu pecado, dos seus erros, se aproximar de Jesus Cristo. E é isso que eu te convido nesta noite, a você ser como esta mulher, ter coragem em enfrentar o olhar da crítica, que muitas vezes as pessoas têm contra nós. Tenha coragem de mudar, tenha coragem de fazer. É preciso ter coragem para quebrar os seus vínculos com os seus erros, com os seus conceitos, com as suas críticas. Tenha coragem de mudar. Olhe diferente para o seu diácono. Eu não vou dizer nem pastor, vou dizer o diácono, para botar na conta dele. Porque às vezes nós vemos um erro numa pessoa e esquecemos de colocar na balança. Ela pode ter uma falha, ela pode ter um erro, mas ela tem os seus atributos, as suas coisas boas, e quando colocamos na balança, elas são maior do que os seus erros. Ou seja, o teu marido é uma bênção. Ele pode ter alguma coisa de errado, mas ele tem várias outras coisas boas que abençoam a sua vida. A sua mulher é uma bênção. Ela pode ter os seus motivos para agir de forma no qual você não aceita, mas ela é uma bênção. Experimente proferir isso na tua casa e as coisas começarão a mudar. Mas é sempre cara feia, é sempre discussão, é sempre filhos desobedecendo aos pais. Meu Deus, pais irritando aos seus filhos. Mas que nesta noite tenhamos coragem para mudar, e quando mudamos com fé e compromisso, nós vencemos, igreja. Ninguém nos vencerá, ninguém tentará contra a nossa casa. Podem até se levantar contra você, mas tendo fé, compromisso e coragem, ninguém e nada nos alcançará. Esse é o meu convite nesta noite a você. Você tem tido coragem para viver pela fé?